Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso encontro semanal que nos traz muito conforto espiritual e também fala sobre as nossas necessidades de saúde física e mental. Hoje eu quero agradecer a todos os que nos ouvem. Muita gente tem entrado em contato comigo, seja por telefone, pelo Instagram. Nosso Instagram é o Dr. Giovanni Dantas, é o meu nome, Giovanni, Jovane, né? Dr. Giovanni Dantas. O da minha clínica odontológica é Dental Clínica Dr. Giovanni. E da nova clínica, que é a Nova Coqueluche, hoje no Açu e no Vale do Açu. Todo mundo está falando disso e eu fico muito honrado de poder ter trazido essa clínica, que é a Equilibrium. O Instagram é Equilibrium Açu e é uma clínica médica onde a gente conseguiu trazer um tomógrafo. Esse tomógrafo tem sido uma coisa simplesmente fantástica, porque nós não tínhamos isso em Açu. Se você precisava fazer uma tomografia, tinha que se deslocar para Natal ou Mossoró, e hoje tudo isso já é possível aqui. Então muitas pessoas têm entrado em contato através do Instagram, do telefone. No final eu vou passar os telefones de tudo. Mas eu quero dizer que eu fico muito honrado com isso, muito feliz que vocês estejam gostando. Alguns dizem assim, olha, eu ouço com meu filho. Isso tem sido de grande valia para mim. Eu fico muito feliz em que de alguma forma essas palavras possam ajudar vocês. Hoje nós vamos complementar o que nós vimos na semana passada sobre Gênesis 3, que é aquela história sobre o jardim do Éden, Adão e Eva. Eu queria começar falando de Pandora. Pandora vem da mitologia grega e Pandora teria sido uma mulher que foi criada, foi formada a partir de Hefesto. Ele criou o que seria uma satisfação, um prazer para os homens. E foi dado uma caixa a Pandora e pedido que não fosse aberta. E ela abriu essa caixa e todos os males foram liberados. Na verdade, há controvérsias. Teoricamente, quando Pandora abriu a caixa, ela não liberou todos os males, ela liberou todos os dons. A palavra Pandora significa aquela que dá e também aquela que recebe. Então, os dons são dons tanto que podem ser usados como na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, você vai perceber que nós, seres humanos, temos essa característica. Nós somos seres que evoluímos, estamos além do padrão animal de viver simplesmente em função de comida e sexo. Claro, existem muitos seres humanos que ainda tentam viver dessa forma, né? E a gente tenta o tempo todo mostrar um caminho. Como disse Yeshua, eu sou o caminho, a realidade e a vida. Esse caminho, que é ele, pelo que a gente está vendo no Novo Testamento, nos faz poder almejar coisas mais evoluídas do que simplesmente viver em função de comida e sexo. Então, quando vocês veem Adão e Eva sendo punidos, a gente falou isso na semana passada, por um simples, vamos chamar de pecado, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente perguntou, será que isso é assim mesmo? Será que esse pecado seria essa punição tão forte, tão violenta de excluir de todas as coisas boas, excluir do paraíso? Harold Kushner, um grande rabino, ele diz que isso na verdade não seria uma punição, seria um crescimento, a evolução da origem de simplesmente ser um animal e passando a ser agora um ser humano cheio de imperfeições, mas que está crescendo. É mais ou menos o que acontece quando você tem, por exemplo, 10 anos de idade. Você já percebeu como é uma criança de 8, 10 anos de idade? Ele é uma pessoa serena, é uma pessoa confiante. A gente vê crianças nessa idade sendo extremamente confiantes nas brincadeiras deles. Às vezes, até quando eu tinha essa idade, eu fazia, sem saber, o que alguns americanos fazem de vender limonada. E eu queria vender revistas em quadrinho, né? Tem um espírito meio negociante assim. E as meninas muitas vezes estão se preocupando em brincar de bonecas, em enfeitar-se, pensando, imaginando quando um dia poderão casar, né? E quando você chega na adolescência, mudança de hormônios e tantas coisas mais, aí as coisas começam a conflitar. E na adolescência se começa a pensar de uma forma mais sobre o que o futuro lhe reserva. Você começa a pensar sobre o seu futuro do ponto de vista profissional, o seu futuro do ponto de vista financeiro.
E você começa a achar que as outras pessoas estão muito preocupadas, e muitas vezes até estão, nos mesmos adolescentes, com sua aparência. A aparência física, a roupa que você veste ou não. E aí você começa a ficar mais ou menos como diz Gênesis 3, que Adão e Eva ficaram. Eles ficaram nus e agora eles tinham vergonha disso. Então, se antes um menino de 8, 10 anos ou uma menina de 8, 10 anos sai com os pais e está extremamente satisfeito, protegido, se sentindo extremamente protegido, quando ele chega aos 16 anos de idade, ele não quer mais saber dos pais. A ideia é que, você vai para lá, eu vou aqui para o meu caminho, porque eu tenho vergonha de você. É mais ou menos assim, né? Quem é pai sabe dessa história aí, ou mãe. E aí o resultado é que essa sensação de desprezo pelo Criador é, na verdade, como uma vergonha, né? Então o homem e a mulher, lá no Gênesis 3, eles estavam com vergonha do próprio Deus. Quando Deus chega e pergunta onde é que você está, eles não têm outra saída, porque eles não têm como se esconder naquele jardim. E aí ele começa a culpar outras pessoas. Isso parece familiar a vocês? Então o Adão diz assim: a mulher que você me deu, essa me deu e eu comi. Aí a mulher diz: a serpente me deu e eu comi. E aí todo mundo bota a culpa em alguém. Nunca sou eu o culpado, né? Isso parece ou não com a nossa vida, por exemplo, quando somos adolescentes. E quantas vezes nós somos adultos que mantemos essa mesma característica adolescente, uma característica irresponsável. É como se, de repente, a gente necessitasse de esconder essa responsabilidade que é dada para nós. Quando você chega na adolescência, os seus pais, ou se você que está me ouvindo é pai de algum adolescente, você começa a dizer para ele se preocupar com o trabalho, com o que ele vai fazer na vida, e ele começa a receber uma carga de responsabilidade, ele começa a ver as pessoas ao redor, ele começa a se sentir nu, né? Não literalmente, claro, mas no sentido de que ele passa a ter necessidade de um suporte, de perceber que essa responsabilidade não necessariamente ele vai ter que abarcar sozinho. Também não estou falando daqueles que são eternos adolescentes, pessoas que têm 40, 50 anos, que moram na casa dos pais, vivendo às custas dos pais. Não é assim que funciona, nem 8, nem 80, né? Vamos também ser aqueles pais que de repente jogam os filhos na boca dos leões, mas também não vamos ser aqueles que protegem o filhinho de 40 anos como se ele fosse um pré-adolescente. Não é assim que funciona. Vamos ensinar essas pessoas a viverem suas próprias vidas, a terem um discernimento moral, ético mais interessante e que vivam sim, e nós possamos dar suporte para eles. Essas pessoas precisam de suporte. Suporte não significa proteger de tudo para que eles se tornem aquela pessoa, aquele adulto mimado, um adulto crianção, um adulto que não cresce, um adulto que não consegue andar com as próprias pernas, né? Os animais, por exemplo, eles se acasalam basicamente para se reproduzir. Nós somos a única espécie que consegue fazer sexo por prazer e olhando no olho para sentir o que há de interessante na ligação de alma com essas pessoas. O trabalho, a intimidade sexual, a maternidade, um sentido de mortalidade, um conhecimento do bem e do mal são as coisas que nos separam dos animais. Os animais não têm nada disso. Eles não precisam necessariamente trabalhar. Eu estou falando sobre sentir a necessidade de trabalhar, que tem animais que trabalham muito mais que os homens, né? Os bois, os jumentos e tantas outras pessoas mais, tantos outros animais mais. Mas assim, eles trabalham porque isso foi imposto para eles. Não é que eles, eu preciso trabalhar para ter um sustento, para sustentar o meu bezerrinho novo. Isso não existe, né? A intimidade sexual, como é bom, fiz sexo, tal, foi assim, foi assado, e agora eu vou ter um momento de intimidade com você. Isso também não existe nos animais. A própria sensação de maternidade. Você já viu como é que acontece quando um bezerro nasce? Ele nasce e já sai andando. A vaca, ela pode até ter um certo sentimento de maternidade durante algum tempo, mas depois de algum tempo isso não existe mais. Tem até algumas coisas que seriam tabu para nós, como por exemplo, nós seres humanos. Como por exemplo, se você cria cachorros e eles têm um pai e uma mãe, aí tem vários filhotes. Quando tiver 6 meses, que é uma filhote daquela da fêmea entrar no cio, o pai vai querer cruzar com a filha.
Isso não é admitido no nosso meio, e nem acho que deva ser, mas eu só estou falando que é diferente entre os seres humanos, porque nós temos um senso ético e moral muito mais avançado, né? O comportamento humano, ele precisa ser aprendido, ele não é instintivo. Quando os animais eles vão se comportar, qual é o comportamento de uma vaca, de um cachorro, de um jumento? É muito instintivo. Você sabe mais ou menos como eles vão agir, mas o comportamento humano é aprendido. Por isso, a necessidade de que os pais, olha a responsabilidade de ser pais. Pessoal, eu queria fazer um parêntese aqui. Eu tenho visto muitas meninas de 16, 17, 18 anos, 20 anos, 22 anos. Meninas, são pessoas que saíram da adolescência há pouco tempo. Algumas já se tornaram mulher, já têm 2 filhos, e esses filhos de pais diferentes e não tem nem ninguém com elas. E elas sentem meio como que na Bíblia, né, que fala, que diz que 7 mulheres irão pedir a um homem, me dê seu nome, eu preciso de um casamento. É mais ou menos isso, eu tenho como me sustentar. E o que a gente tem visto na nossa região, que é uma região pobre do Brasil, é que boa parte dessas meninas tem ido para a prostituição. Boa parte dessas mulheres que têm tido filhos e não conseguem bancar, e não conseguem que os pais banquem, porque muitas vezes esses pais são profundos e grandes irresponsáveis. Eu diria que os 2 foram irresponsáveis. E eu diria até que faltou um pouco de responsabilidade também dos próprios pais dessas meninas aí e desses rapazes, que não passaram para eles a devida orientação. Isso às vezes termina explodindo na mão de vocês que são pais. Então, se vocês não passam para os seus filhos as agruras da vida, se eles errarem, se eles tiverem filhos antes do tempo, sem se casarem, sem ter um relacionamento adequado, um relacionamento interessante. Eu vi, por exemplo, uma moça outro dia desses, que ela começou a namorar, ela deu uma religião, e em determinado momento ela começou a namorar, o pai descobriu, obrigou a que ela se casasse, porque na religião tinha que se casar. E ela se casou, 2 anos depois ela estava com um filho e estava separada e sem poder arranjar dinheiro. E foi se prostituir para isso. Então, isso é uma coisa interessante e claro que não. Não seria muito mais interessante que os pais pudessem de alguma forma ter tratado melhor aquela filha, mostrado o que é que significa cada coisa? Os americanos, de uma maneira geral, eles adoram a ideia de que até os 30 anos de idade você tem que focar no seu trabalho, na sua profissão e nas suas finanças. Depois dos 30 você pensaria em filhos. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de ter filhos logo. E muitas vezes o que a gente vê ao redor são pessoas sem um curso, sem uma profissão, sem absolutamente nada. Simplesmente porque decidiram agir. Me perdoem, pessoal, eu vou ser até um pouco duro no que eu vou falar agora, mas algumas pessoas decidem assim, agir como animais. Pensam somente em comer e se acasalar. Então eu vou fazer sexo, eu vou comer, como diz o tolo no seu coração, né? Lá em Provérbios diz assim, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então não resta nada mais para mim mesmo, eu vou só comer e beber e fazer sexo. E não levam em consideração o fato de que pode engravidar, pode ter um filho não vai desaparecer em 1 ano, vai ser para o resto da vida. E como é que vai ser aquele filho? Vai ser alguém que vai ser um pedinte no futuro? Vai ser alguém que vai mendigar? Ou vai ser uma pessoa que vai passar privações, passar fome? Como é que vai ser isso? Vai ser um traficante? Vai ser um drogado? Ninguém está pensando nisso. As pessoas precisam ser mais... A mente precisa ser mais aberta em relação a isso. E cabe aos pais fazerem isso. E essa questão do bem e do mal, que nos faz conhecer a vida e prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor e na nossa própria vida, seja nos nossos filhos, seja com o que for, é o que nos faz também sentir-se criativo. Eu posso ser mais criativo seja numa arte, seja na minha profissão. Eu posso usar um talento. Não é simplesmente fazer dinheiro. Na hora que a gente faz, por exemplo, como equilíbrio, que a gente traz um equipamento como esses para melhorar a vida da população, a gente não faz isso só por dinheiro. Lógico que o dinheiro em algum momento vai vir, por enquanto ele está se pagando, ainda vai demorar muito até que venha dinheiro para nós, mas ele serve para que a população possa de alguma forma ser ajudada, a população possa desfrutar de certas necessidades. Quantas pessoas muitas vezes
tiveram problemas de saúde e não puderam tratar efetivamente aqui, né? Então a história de Adão e Eva, aparentemente, segundo o Harold Kushner, na realidade seria o surgimento da humanidade. E esse caminho de comer o fruto pode ter sido uma das coisas mais corajosas que se fez do ponto de vista humano, do ponto de vista moral e ético. Quando você passa a ver dessa forma, você percebe que a religião ou a espiritualidade, de uma maneira geral, ela serve como um guia para que você atravesse esse mundo cheio de agruras. É diferente, eu estava conversando com meu amigo Arildo até agora há pouco sobre isso daí, como quando você faz orações, o quanto isso pode te ajudar. Uma oração não precisa ser necessariamente uma oração repetida, você pode conversar direto com Deus. Ô meu Criador, como é que funciona? Olha, eu queria que o Senhor me ajudasse aí, entrasse em mim, me fizesse ser uma pessoa melhor, né? E só esse ato de conversar com o seu Criador já vai te ajudar. Então, experimenta isso. Veja como perder o amor de Deus é a principal agrura que nós temos. Quando nós conseguimos tocar nesse amor de Deus, isso nos preenche, nos deixa mais felizes. E nós podemos ensinar isso para a geração que vem a seguir. Ou seja, quem tem filhos, ensina para os seus filhos, ensina para os netos, para que eles não sejam pessoas que cometeram os mesmos erros do passado, muitas vezes erros de vocês que estão me ouvindo agora. Eu espero ter sido útil com essas palavras. Me perdoem se em algum momento eu sou um pouco duro com certas palavras, mas tudo que eu desejo, as pessoas que me conhecem sabem disso, é que haja um crescimento como pessoa, um crescimento espiritual e também da alma, que segundo o Watchman Nee é a mente, emoção e vontade. Então, a partir desse crescimento, nós nos tornamos pessoas mais plenas, mais completas e mais felizes, consequentemente. Agora eu queria falar um pouco para vocês dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é o Equilibrium, essa garrafona aqui que foi me dada de presente aqui pela Equilibrium. Eu deixei aqui porque me ajuda na água também. De vez em quando eu esqueço de tomar água e essas garrafas hoje em dia viram uma moda, uma febre nas pessoas, mas uma moda boa, uma febre boa, né? Equilibrium é uma empresa que foi montada aqui ao lado da Dental Clínica e a gente trouxe o primeiro tomógrafo do Vale do Açu. E não vai parar por isso. No futuro nós teremos mamografia, densitometria óssea, ressonância magnética, raio-x, centro cirúrgico, laboratório de análise, centro cardiológico e tantas outras coisas mais. Então nós vamos fazer, na verdade, um mini hospital. E isso com qualidade, o selo que eu atesto, que eu aprovo. Qualidade, Dr. Giovanni Dantas. Vocês sabem que quando eu me meto no negócio, ele tem que ter qualidade, senão a gente fecha. Se tiver que não funcionar. Não é o caso da Equilibrium, que está só crescendo. No primeiro mês nós fizemos mais de 200 exames. É fantástico, né? Já estamos agora no segundo mês. E nesse segundo mês continua bombando. Nós fazemos às vezes dezenas de exames por dia. Então, se você precisa de uma tomografia, por favor, entre em contato conosco. O telefone da Equilibrium Açu é 99696-2122. E o Instagram é Equilibrium, BRIUM, no final, Equilibrium Açu com 2 S. E você vai estar no nosso Instagram. Nos siga, por favor. Será uma honra tê-lo lá nos seguindo. E a Equilibrium, ela está funcionando todos os dias de segunda a sábado, de 7 às 7, 7 da manhã às 7 da noite. E a grande vantagem é que antes você precisava se organizar para ir para Mossoró ou para Natal, para fazer um simples exame de tomografia, porque aqui em Açu não existia, isso já existe agora. Então você não tem que fazer toda uma procissão triunfante, digamos assim, de sair para Mossoró, passar o dia por lá, gastar dinheiro com combustível, com carro, gastar dinheiro com passagem de táxi, ou então gastar dinheiro com comida, ou tudo isso, não é? E hoje não é mais necessário. Aqui em Açu nós já dispomos disso. E isso é, como eu falei antes, somente o começo. A Equilibrium vem para somar. Nós já firmamos também os convênios com as prefeituras e nos próximos dias nós estaremos já atendendo planos de saúde, além dos planos de saúde também pelas prefeituras. Então nós viemos para, não é só coisa de particular, não. Viemos para que a população como um todo possa ser beneficiada, né? E ao lado da Equilibrium, que foi a minha primeira clínica, hoje a gente está tomando conta do quarteirão.
Arildo? Tá ficando um negócio bem grande, graças a Deus. A primeira clínica, que tem quase 1.000 metros quadrados, é uma das maiores clínicas do planeta em odontologia. É a Dental Clínica, que leva o meu nome, Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. É a melhor clínica de todo o estado, um dos melhores do Brasil e, por que não, do mundo. Temos equipamentos que ninguém tem, muitas vezes. Nós somos os únicos no Brasil a ter 2 Light Touch, que é um aparelho, um laser de alta potência, que consegue tirar cárie sem dor e sem broca. Se o temor da pessoa era aquele motorzinho, né, que faz aquele barulhinho irritante, isso já é possível tratar dentes sem precisar daquela broca. E ele consegue cortar a gengiva em 80% dos casos sem dor e sem anestesia. É fantástico. Hoje nós já podemos fazer a tomografia, porque nós temos tomógrafo há mais de 10 anos, tomógrafo odontológico, tomógrafo médico é o da Equilibrium, chegou agora, há mais de um mês, um pouquinho, mas um mês e meio mais ou menos. Mas o tomógrafo odontológico nós já temos há mais de uma década, fomos os primeiros também. Então, esse tomógrafo não me permite fazer, por exemplo, uma cirurgia de implante no mesmo dia em que eu faço a tomografia. Então, faço a tomografia, faço o implante no mesmo instante, no mesmo momento. Em alguns casos, sem precisar de pontos, sem precisar nem de incisão, é só a partir de um furinho e a gente vai lá e coloca aquele implante. E tem pessoas que já saem mordendo com uma coroa que pode ser até de porcelana no mesmo dia. Todas essas possibilidades só existem porque nós temos todos os equipamentos para fazer isso. E somos os únicos a ter isso. Então você quer qualidade na odontologia, qualidade em poder ter satisfação no seu sorriso, um sorriso feliz e bonito, e quer também poder morder, mastigar adequadamente, quer se livrar de próteses que nós também fazemos, mas são muito limitadas. Eu costumo brincar dizendo que eu sou como um vendedor de motos que vende todas as marcas possíveis, inclusive as importadas. Então você quer uma moto mais simples, tem, quer uma moto mais complexa, tem também. Então, você quer simplesmente fazer uma prótese, nós podemos. Quer fazer um implante com uma carga imediata, também temos essa possibilidade. E temos todos os equipamentos, e por isso se torna tão fácil de resolver. Quer resolver tua vida do ponto de vista odontológico? Venha para a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Orçamentos completamente sem compromisso. Você vai chegar lá, vai me procurar, sou eu que vou analisar e eu vou conversar com você, explicar sobre como anda a sua boca e quais são as possibilidades que você tem para ter um sorriso feliz e uma mastigação extremamente eficiente. Quer ter um padrão elevado de exames, como por exemplo a tomografia médica? Equilibrium. A Equilibrium é a marca. Nós temos um tomógrafo hoje na Equilibrium que é capaz de fazer cortes com 0,4 milímetros, é quase nada, pessoal. É com possibilidade de ver um AVC com 1 milímetro de tamanho e a gente conseguir identificar isso. Então, isso só vem somar tanto a Dental Clínica quanto a Equilibrium no ramo da odontologia e da medicina. Estamos fazendo para que a Sul ganhe esse presente. É algo que é simplesmente fantástico para nós. Eu fico muito honrado e a população tem ficado maravilhada com isso que tem acontecido. Então, eu quero agradecer a vocês por tudo que vocês têm dado de suporte para nós. Vocês têm me encontrado no meio da rua e têm dito, oh, muito obrigado por ter trazido todas essas coisas, parabéns. E eu fico muito honrado, muito feliz com essas palavras, porque a ideia era exatamente essa, era de que a população do Vale do Açu, todas essas cidades aqui que eu amo, eu adoro esse lugar, não é à toa que eu escolhi esse lugar para morar, não é à toa que eu escolhi esse lugar para investir, e é um lugar que tem nos dado esse retorno emocional de volta, tem nos protegido, nos amado da mesma forma como nós amamos. Então, se você precisa de odontologia, já sabe, o melhor lugar de todo o Vale, de todo o Rio Grande do Norte, Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, telefone 99981 6640. Telefone da Equilibrium, a Sul, a clínica médica, 99696-2122. E o Instagram, se você puder nos seguir, nós agradecemos muito se você nos seguir lá. O meu pessoal, vocês podem mandar mensagens direto para mim, porque sou eu que respondo o meu Instagram, é o Dr. Giovanni Dantas. Lembre que é Giovanni, Jovane. Não é Giovanni nem Giovanni, é Dr. Giovanni Dantas. O Instagram da Dental Clínica é o Dental Clínica Dr. Giovanni. E o Instagram da Equilibrium, Equilibrium Açu, com 2 S e ponto. Não tem, desculpe, não nada de ponto. Ponto no sentido de que eu quis dizer que encerrava por aí. E
Os telefones eu vou repetir. O telefone do Equilíbrio é o 996962122 e o telefone da Dental Clínica 999816640. Fiquem com Deus, até a próxima semana, um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.